Presta atenção quando eu falo o nome da lesão, hiperplasia papilar inflamatória. Por quê? Porque as lesões são todas muito parecidas desse grupo de lesões reacionais. Só que nessa lesão eu vou ver projeções papilares. Então, uma superfície papilar, uma superfície pedregosa. Então, a hiperplasia papilar inflamatória, também conhecida como papilomatose por dentadura, ou ainda hiperplasia papilomatosa inflamatória. Geralmente, essa lesão é observada no palato por baixo de uma prótese removível, principalmente uma prótese total. 20% dos pacientes que dormem com a prótese, usam prótese 24 horas por dia, vão desenvolver essa lesão. Qual é a causa? Existem fatores possíveis associados. Quais seriam esses fatores? Uma prótese antiga, consequentemente mal adaptada, uma prótese mal higienizada, de uso contínuo, então principalmente aqueles pacientes, como eu acabei de falar, que dormem com a prótese. Talvez a candidíase eritematosa. É muito comum a gente encontrar no fundo da hiperplasia papilar inflamatória uma área vermelha. Essa área eritematosa geralmente corresponde à candidíase. E talvez uma associação com HIV, tá? Principalmente naqueles pacientes que têm hiperplasia papilar inflamatória e não são usuários de prótese, né? Que tem aquele, às vezes, um palato ou mais estreito e profundo, palato ogival, ou então o que favorece esse quadro é a presença de cândida, e a candidíase é uma manifestação oral da infecção pelo HIV. Então, o local mais comum, no palato duro, na área chapeável, geralmente na linha média do palato duro, por baixo de uma prótese. Posso ver também no rebordo alveolar edêntulo ou na superfície de uma hiperplasia fibrosa inflamatória. Mais raramente no palato de pacientes que não usam prótese, pacientes que sejam respiradores bucais, pacientes que têm um palato estreito, profundo. Esse é o aspecto clínico. Eu vejo essas projeções papilares. Várias projeções papilares justificando o nome hiperplasia papilar inflamatória, localizadas no palato na linha média. Diagnóstico clínico. A clínica é suficiente para o diagnóstico. Esse paciente, na maioria das vezes, é assintomático. Alguns pacientes se queixam de queimação, de ardência. O fundo da lesão é vermelho, muitas vezes, uma mucosa eritematosa, e a superfície papilar, justificando o nome. Aí você vai lembrar lá na questão de concurso, hiperplasia papilar inflamatória ou uma superfície pedregosa, são sinônimos. Não faço biópsia. Por quê? Porque o diagnóstico é clínico. Eu não vou fazer biópsia numa lesão onde o diagnóstico é clínico, ou seja, a biópsia não é necessária. Mas se por um acaso eu fizesse a biópsia e o exame histopatológico, o que eu iria observar? Hiperplasia pseudocarcinomatosa. Então, talvez fizesse um diagnóstico diferencial com uma lesão maligna. Só que aqui eu não tenho essa preocupação porque a clínica é muito característica. Olha aqui comigo. Palato, paciente edêntulo, usuário de prótese total superior, e a gente vê essas várias projeções papilares aqui no centro do palato. Tratamento. Geralmente, a primeira coisa a ser feita nesse paciente é a utilização de antifúngicos. Esse antifúngico, na maioria das vezes, vai ser tópico. Mas por que está escrito ali no slide? Antifúngico sistêmico. Porque, às vezes, esse paciente é imunocomprometido. Pode ser um paciente HIV. E aí você vai lá na aula de infecções fúngicas para concurso e você vai ver que no paciente imunocomprometido há necessidade de um antifúngico de uso sistêmico para tratar, inclusive, candidíase oral. Além do antifúngico, o que a gente faz? Se você considerar que essa lesão é mais inicial, que ela é menor, que ela está mais no começo, é mais localizada, você pode fazer a tentativa de interrupção da prótese, ou seja, fazer a tentativa de que o paciente pare de utilizar a prótese. Muitas vezes isso é utópico, porque poucos pacientes vão fazer, vão seguir esse seu conselho, mas é uma tentativa. Caso isso não funcione, a indicação é a remoção cirúrgica dessas lesões e confecção de uma nova prótese. Após a cicatrização, esse paciente ele deve ser orientado a remover a nova prótese à noite para higienização. Ninguém deve dormir com a prótese, muito menos esse paciente que tem propensão ao desenvolvimento de hiperplasia papilar inflamatória. Aqui mais um caso clínico. Observa aqui comigo as projeções papilares no palato, na linha média,
E aqui o fundo eritematoso, possivelmente atribuído a candidíase eritematosa. E a prótese removível utilizada pelo paciente, a prótese total. Mais um quadro clínico, candidíase eritematosa aqui, por baixo da prótese, aqui uma prótese parcial, e as projeções papilares no palato. Aqui um caso bastante extenso, com projeções papilares espalhadas aqui pelo palato, não só pelo centro do palato, mas chegando também a rebordo, e a paciente após a utilização de antifúngico e após o tratamento cirúrgico.